E nós vamos falar hoje sobre a parábola dos dois devedores. E como eu disse, essa parábola está dentro de uma história, dentro da história de Jesus indo visitar a casa de um homem chamado Simão. E Simão, então, ele recebe Jesus ali na casa dele. Nós vamos ler o texto, né? Mas uma outra pessoa também adentrou ali naquela casa e teve uma atitude surpreendente, uma atitude inesperada por muitos, uma atitude surpreendente. E nós vamos ler então essa parábola, essa passagem toda que está no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 30. Deixa eu ver aqui. 36, exatamente. E diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com suas lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com um unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: Dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, dizendo: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Que história linda, queridos, que história maravilhosa, que passagem tremenda. E é claro que quando a gente ouve essa passagem, o lugar que nós gostaríamos de estar, muitas vezes, e a gente pensa sobre isso, né? Quem não gostaria aqui de ter Jesus sentado à mesa? Quem não gostaria de ter um convidado ilustre na nossa casa, na sua casa, sentado à sua mesa, e esse convidado fosse nada mais, nada menos do que Jesus? E eu fico pensando o privilégio que algumas pessoas tiveram nessa caminhada ali no tempo aonde Jesus se fez como homem e caminhou entre nós como homem, como o João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu fico imaginando assim, como foi privilegioso para aquelas pessoas ali que estiveram Jesus por perto, puderam comer com Jesus, puderam sentar à mesa com ele, puderam participar de momentos da vida de Jesus e puderam conviver com o Filho de Deus ali na sua presença. Talvez se hoje Jesus pudesse repetir isso, né? Se ele tivesse
esse projeto de repetir esse feito, de estar caminhando entre nós mais uma vez, né? E passasse aí perto da sua casa, talvez você ia se esforçar. Talvez você se esforçaria muito para que Jesus entrasse na sua casa e sentasse na mesa com você, compartilhasse aí o que você tem, ou até compartilhasse o que você não tem. Porque o fato de ter Jesus na nossa casa, o fato de ter Jesus presente em nossa casa, significa que nós temos ali um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, um tempo de edificação. E eu tenho certeza que todos nós ali desejaríamos que isso acontecesse. Todos nós desejaríamos que tivéssemos o prazer, o privilégio de ter Jesus. E aquele homem teve. Aquele fariseu, a Bíblia diz aqui que ele era um fariseu, né? E o que significa um fariseu? Ele era um mestre da lei. Ele era uma pessoa que era estudioso da lei. E por que esse fariseu quis ter Jesus na casa dele? Talvez porque ele viu em Jesus uma pessoa proeminente, uma pessoa que tinha um destaque ali naqueles dias, uma pessoa que era uma celebridade ali naqueles dias devido aos milagres que Jesus operava. Então aquele fariseu convidou Jesus, trouxe Jesus, sabendo quem era Jesus, no que diz respeito a ser alguém que operava milagres. Porque talvez, e a Bíblia não deixa claro, mas a gente pode ter essa conclusão, que Simão, esse fariseu, ele conhecia Jesus pelos feitos dele, convidou Jesus para a casa dele, e quando a gente pensa sobre a história de Zaqueu, Zaqueu não era um fariseu, Zaqueu não era um estudioso da lei. Zaqueu era um judeu, mas ele não tinha esse nível de estudo da lei como Simão aqui tinha, porque ele tinha esse status. Mas a Bíblia diz que Jesus chamou Zaqueu para ir na casa dele. O convite foi inverso. O convite foi de Jesus. Epa, Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. Mas aqui, quem convidou Jesus não foi Jesus que se autoconvidou. A Bíblia diz que aqui no versículo 36, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Ou seja, e quando a gente pega essa palavra rogou-lhes, é quase como se fosse assim implorando, por favor, vem na minha casa, vem almoçar comigo hoje, por favor. A gente teve aí no Brasil, recebemos vários convites, foram poucos os que a gente conseguiu atender, né? Um dos que a gente conseguiu atender foi o de Gabi e André, tivemos na casa dele. E como é bom a gente saber que nós somos convidados e nós somos bem-vindos na casa de Mone também, né? Edna está aqui deixando bem claro que na casa de Simone também, claro. Simone foi logo no domingo, depois do casamento, no dia 7 de abril, a gente já estava na casa de Simone. E André e Gabi depois que a gente voltou de Salvador. Mas assim, como é gostoso a gente ir na casa de alguém onde a gente é bem recebido. E fomos muito bem recebidos. Em todos os lugares onde nós fomos, na verdade não foram muitos, foram só duas casas, a casa de Simone e a casa de Gabi e Deco, né? Só fomos nessas duas casas. E depois, claro, na casa da família de Edna, em São Paulo. Mas assim, casas de pessoas amigas, queridas. Como foi gostoso. Como o cuidado, como o carinho, como as palavras, nós nos sentimos honrados. E a gente fala assim, olha, a gente não merece tanto não, a gente não estamos aqui não, a gente nem queria dar, mas foi gostoso demais, foi muito bom. E é bom a gente ser bem recebido. E Simão faz um convite para Jesus, venha na minha casa, eu quero almoçar com você. E quando a gente convida alguém, né, tem um ditado que diz assim, quem convida, dá banquete. E Simão estava ali preparado para dar aquele banquete. Só que naquela época, as casas não são como hoje, que elas têm portas, e elas têm muros, elas têm cercas, e as pessoas elas só entram ali os convidados. Naquela época, as casas elas ficavam abertas, e ali as pessoas elas tinham ali acesso à casa, mesmo elas não sendo literalmente convidadas, elas tinham acesso à casa. E a Bíblia diz que entrou naquela casa uma convidada inesperada. E a Bíblia
faz questão de dizer que era uma pecadora. Né? O que é uma pecadora? O que a gente entende como uma pecadora? Alguém que comete pecado. Se eu perguntar aqui quem é pecador, né? Se você não levantar a mão, você já virou um pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, pecador é aquele que comete pecado. Mas, pela forma como a Bíblia chama essa mulher, né? E aqui ele diz assim, ó: estava ali à mesa do fariseu, levou, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. A Bíblia faz questão de dizer que era uma... Lucas, que escreveu aqui esse evangelho, faz questão de denominar. E quando a gente vai pegar mulher pecadora, provavelmente ela era uma prostituta. Provavelmente os pecados que essa mulher cometiam eram pecados conhecidos de toda a cidade. Era alguém que já tinha um rótulo, que já tinha fama pelo seu pecado, pelo seu erro, pelo seu estilo de vida. Por isso que a Bíblia é bem enfática de dizer era uma pecadora. E ela vai ali atrás de Jesus e a Bíblia diz que ela começa então a lavar os pés de Jesus. Lavar ali os pés de Jesus. Diz assim o versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes o cabelo da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Essa era a atitude daquela mulher. E então, aquele que convidou Jesus, aquele fariseu que convidou Jesus para sua casa, ele olha para aquela cena e ele fala: ah, tá, faz milagre, né? Ah, tá, se diz que é o Filho de Deus, né? Rapaz, se ele fosse de fato um profeta enviado por Deus, se ele fosse mesmo essa pessoa que ele saberia quem é essa mulher que está ali, ó, lavando os pés dele. É uma pecadora. É a prostituta, mas ele parece que nem tá ligando para isso. Tá, ele para mim, ele não sabe de nada. Só que a Bíblia diz que Jesus conhece o coração. E Jesus sabia o que Simão estava pensando, estava ali imaginando na sua cabeça. E a Bíblia diz que Jesus propõe uma parábola. E é a parábola de hoje. É a parábola que nós estamos meditando hoje. E a parábola que Jesus propôs para ele diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e ao outro 50. E não tendo ambos como que pagar, perdoou-lhes os 2. E dize, pois, qual deles o amará mais? Então, Jesus, olha a cena, Jesus está na casa de Simão, foi convidado por Simão. Simão fez questão que Jesus fosse na casa dele. E ali entra uma mulher, e aquela mulher começa a lavar os pés de Jesus, começa com as suas lágrimas lavar os pés de Jesus. Ela não tinha uma toalha ali, então ela pega os seus cabelos e seca os pés de Jesus depois de ter lavado com as suas lágrimas. Ela unge os pés de Jesus com unguento, e era um perfume muito caro, era algo muito raro e muito caro para aquela atitude que ela estava fazendo. E não somente ela unge os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus. E aí agora Simão contesta aquela cena, pensando. Cuidado com seus pensamentos, viu? Cuidado quando você estiver em um lugar e você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você questionar: rapaz, aquela pessoa ali no louvor, ixi, olha só, ó, e começar a julgar a roupa que está vestindo, a forma como ela fala, a forma como ela anda. Pare de julgar as pessoas. Deus conhece o pensamento. Deus sabe todos os julgamentos que você faz aí na sua cabeça contra os seus irmãos. Deus conhece esses julgamentos. E a Bíblia diz que na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E Simão julgando aquela mulher, julgando Jesus. Então Jesus propõe essa parábola. Olha, um certo empresário, vamos assim trazer para o contexto atual, emprestou dinheiro para 2 pessoas. Para um emprestou 500 mil reais e para outro emprestou 50 mil reais. Só que nenhum dos dois tinha como pagar aquela dívida. 500 mil
reais, dólares, não importa. 500 mil e 50 mil não tinham como pagar aquela dívida. E aquele empresário, aquele homem rico, perdoou os dois. E Jesus então fez uma pergunta: quem é que vai amar esse empresário mais? Quem vai amar esse credor com maior amor? E aí Simão concluiu: certamente aquele quem mais foi perdoado, o de 500 mil, não o de 50. O de 50 não era tanto assim, mas o de 500 então tem uma gratidão muito maior. Né? É assim ou não é que funciona na nossa vida? Né? É assim ou não é que funciona na nossa caminhada? Quando nós somos perdoados, a gente sente uma gratidão pelo perdão. Se você tem uma dívida, você deve algum dinheiro, algum valor e você é perdoado, né? Que gratidão acontece? Aconteceu esses dias agora com Luiz Carlos. Ele entrou para o time de futebol aqui do Canadá e nós não sabíamos, ele também não sabia, que cada ano tem um valor que ele precisava pagar. E ele jogou por 2 anos e já estamos no 3º ano. Quando ele foi renovar agora a sua inscrição no time, aí uma pessoa lá do time falou assim: olha, você está devendo 2 anos. Você está devendo duas temporadas que você não pagou. Né? E dava mais de $1.000 essa dívida. E você precisa pagar isso. E, inclusive, você precisa pagar essa nova temporada que você vai entrar também. Então, você deve já 2 e agora você tem mais essa para pagar. E ele falou: olha, eu não sabia, eu sinceramente me perdoe. A pessoa que me convidou para o time não me disse que tinha que pagar. Eu vim aqui, ninguém nunca me cobrou nada, ninguém nunca me disse nada. E então, eu não sabia. Mas eu quero pagar. Eu não posso pagar esse valor agora, eu não tenho como pagar. Meus pais também não têm como pagar esse valor agora. Mas eu posso dar uma entrada, eu vou dar aqui um valor. E ele mostrou aquela boa vontade, com o próprio dinheiro dele ele pagou aquela entrada, tudo. E aí fomos para o Brasil. Quando nós voltamos do Brasil, ele voltou a entrar em contato com o time, porque começou o treinamento, vai começar a época de jogos agora. E ele falou: olha, eu estou de volta, eu vou pegar o meu equipamento, eu quero... Aí ele falou assim: eu quero saber como é que eu posso fazer, porque eu tenho que pagar a minha dívida que eu tinha com vocês e tenho esse ano. Aí a pessoa virou para ele e falou assim: olha, você não deve mais nada do passado. Você foi perdoado, tá? E você vai pagar só esse ano. E ele falou: como é que é? Você não deve mais nada. Aí ele chegou em casa, contou pra gente, eu falei: sério, filho? Aí ele falou: sério, pai, mas eu vou mandar outra mensagem aqui porque pode ser que eu não tenha entendido direito. Aí mandou mensagem pra pessoa de novo e falou assim: não, você não deve nada mais do passado. Pague somente essa temporada e tá tudo certo, tudo resolvido. Como ele ficou feliz, como ele ficou... Nós também, claro, né? Mas assim, ele que foi a pessoa que estava ali negociando, intermediando, assumiu a dívida, ele não fugiu desse compromisso e ele foi negociar, pagou uma pequena entrada segundo o montante da dívida, mas ainda ficou, aí quando chega agora é perdoado. É bom ser perdoado. É muito bom ser perdoado. E é isso que Jesus está tentando ensinar para Simão. Olha só, Simão. 2 pessoas pegaram dinheiro, tinham uma dívida, uma de 500, outra de 50, e ambos foram perdoados. Quem tem maior gratidão no coração, quem tem maior amor? Simão fala: aquele que mais perdoou. E aí Jesus agora vai trazer a lição de moral para a vida de Simão. E ele fala: Simão, porque era costume dos judeus, quando qualquer convidado entrava na casa, os pés eram lavados, ele era ungido, jogava óleo, ele era ungido, ele era preparado, as visitas eram muito bem tratadas. E Jesus diz assim: olha, eu entrei na sua casa, e ele vai dizer aqui, olha, né, voltando, ele fala assim, ó: e voltando para a mulher de Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me com as suas lágrimas. Regou meus pés com as suas lágrimas. Quando o convidado chegava, né, um dos escravos, um dos servos ia ali e lavava os pés do convidado. Por quê? Porque eles caminhavam na rua, não tinha carro naquela época. E o óleo que hoje os carros deixam
Na rua era o esterco dos animais. Então a pessoa andando ali pisava ali no esterco dos animais que passavam por ali. Então o pé deles tinha toda essa sujeira. Por isso que eles entravam numa casa, tinham os pés lavados. E Jesus disse: você não lavou os meus pés. Ela, desde que eu entrei, ela rega os meus pés com as suas lágrimas. Né? E aí ela enxugou os pés com os cabelos. Você não enviou nenhum servo com uma toalha para secar meus pés, mas ela secou os meus pés com seus cabelos. Era costume dos convidados, quando eram recebidos, eles receberiam um beijo daquela pessoa que estava lhe recebendo. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, porque era costume também derramar o óleo, ungir a cabeça, né, da pessoa, mas essa ungiu-me com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Jesus estava dizendo que aquela mulher sabia o que estava fazendo, porque ela reconhecia os seus pecados. Talvez, né? Talvez não, com certeza. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Simão tinha muitos pecados, mas ele não reconhecia os seus pecados. Aliás, os fariseus tinham um problema, dificuldade de reconhecer os seus pecados. E a prova disso é que quando a gente vê o fariseu e o publicano orando no templo, o fariseu diz assim: ah, eu não sou como esse pecador, como esse ladrão, como esse que rouba, né? Graças a Deus que eu não sou. E o publicano ali orando diz: Senhor, tem misericórdia de mim, não tinha coragem nem de erguer a cabeça para o céu. O fariseu se achava justo e Jesus ali sabia com certeza: olha, ela sabe quem é, ela sabe o que fez, mas ela sabe de quem diante ela está. A principal questão aqui nesse momento agora, e nós já vamos encerrar, é você saber quem você é. Pare de ficar colocando capa de crente, pare de ficar colocando capa de santidade, capa de que você vai para a igreja, capa de que você serve no ministério, capa disso, capa daquilo outro, capa de santinho, de santinha. Tire essa capa agora e coloque-se diante dos pés de Jesus e diga para ele quem você é e diga para ele: me perdoe, Senhor. E se esse arrependimento vir no seu coração de forma genuína, eu tenho certeza que você não somente vai fazer isso, mas você também vai orar e você vai chorar nos pés de Jesus. Só um minutinho aqui que entrou o microfone, agora foi o de Ana Paula. Agora, enfim, a Ana Paula conseguiu entrar. Agora a Ana Paula está ouvindo a gente. Então, se coloque agora diante dos pés de Jesus. Você consegue fazer isso onde você está? Ou talvez você precise de um momento, daqui a algum tempo, ainda hoje, antes de você dormir, de você descer até os pés de Jesus. Sabe qual é o lugar mais alto que existe na humanidade? Sabe qual é a maior altura que você pode alcançar? É quando você desce aos pés de Jesus. E aquela mulher, aquela pecadora, nos ensinou que a gente desce pecador, mas quando a gente sobe justificado, a gente sobe perdoado, a gente sobe amando e sendo amado pelo Senhor. Que você não fique julgando, esse sentimento de julgar as pessoas, de olhar: fulano de tal não merece estar ali, fulano de tal não devia estar fazendo o que está fazendo, quem é que fulano de tal. Pare de olhar as pessoas e de ficar julgando. Deus conhece o seu pensamento. Ao invés disso, resolva subir para o maior lugar que existe, que é descer para os pés de Jesus e ali na presença dele chorar: Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu sou uma pecadora, eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Regue os pés de Jesus com as suas lágrimas, beije os pés de Jesus, porque essa é a verdadeira adoração que nós podemos entregar a Jesus. Reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, reconhecendo que Ele morreu pelos nossos pecados, reconhecendo que somente dEle e através dEle nós temos vida e vida em abundância. E fica o meu convite para você: suba ao lugar mais alto que existe, que é descendo hoje, se ajoelhando, se prostrando com o rosto em terra, aos pés
de Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra venha frutificar no seu coração e que ela possa trazer frutos 30, 60, 100 vezes mais. E que depois você possa compartilhar o quanto foi importante você descer aos pés de Jesus, reconhecendo-se pecador, porque Ele te chama de filho e de filha do Senhor